Pois bem, meus amigos, e teremos nesse domingo, 11 horas da manhã, lá no Canindé, o jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino. O Corinthians recebe o Vitória. Ambas as duas equipes estão eliminadas da Copa do Brasil e agora resta aí o Brasileirão. Corinthians que está em primeiro lugar e o Vitória com a última vitória vamos falar o triunfo, né, do Vitória sobre o Botafogo por 2-0, tirou o time da zona de rebaixamento, mas tá ali beirando, certo, a zona de rebaixamento. Então nós vamos trazer para vocês aí as prováveis escalações da Emily Lima e também do Rodrigo Campos das Leoas do Vitória. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer as informações do futebol feminino e o destaque é esse jogão que acontece domingo às 11 horas da manhã no Canindé. O Corinthians recebe o Vitória. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabem que nós vamos trazer aqui um conteúdo beleza, show de bola. Por isso já conto com o seu like no começo do vídeo. Você que está chegando aí agora, fica à vontade, assista o vídeo. Se no final você gostar e você achar que vale a pena deixar o seu like, então deixa o seu like, compartilhe e se ainda não se inscreveu, peço que deixe essa moral, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater a nossa meta. Conto com vocês, beleza, gente? Pois bem, galera, um jogo no mínimo interessante entre Corinthians e Vitória. O Vitória, que já foi o último colocado do Brasileirão, foi se erguendo aos pouquinhos, com um empate interessante com o Cruzeiro. Aí depois, no jogo atrasado, né, pela 7ª rodada contra o Botafogo, que aconteceu agora no início de julho, o Vitória venceu por 2-0 e saiu da zona de rebaixamento. Então, o time vem subindo de produção com o técnico Rodrigo Campos e com as novas jogadoras que chegaram. Enquanto o Corinthians, que foi eliminado pela Copa do Brasil, resta aí agora o Brasileirão para segurar as pontas até o fim da temporada. Corinthians que está em primeiro, então é franco favorito para vencer esse jogo contra o Vitória. Então, essas duas equipes que já se enfrentaram em toda a sua história 2 vezes, né? Com 2 vitórias das Bravas do Timão. A última aconteceu em setembro de 2020. Naquela ocasião, o Corinthians venceu o Vitória por 6-0 pelo Brasileirão Feminino. Aí, qual é a campanha das duas equipes no Brasileirão? Pois bem, gente, olha só, vamos começar com o Vitória, que são as visitantes. Pois bem, a campanha do Vitória, que está em 16º lugar, com 6 pontos, com 1 vitória, 3 empates e 8 derrotas. Teve 9 gols marcados e 28 sofridos, com 16% de aproveitamento. A última partida foi pela 12ª rodada do Brasileirão, um empate em 2-2 com o Cruzeiro, mas teve um jogo atrasado da 7ª rodada contra o Botafogo, que aconteceu no início desse mês, e o Vitória venceu por 2-0, sendo assim a única vitória das Leoas no campeonato. Enquanto que as Brabas do Timão estão em primeiro lugar com 28 pontos, com 9 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com 31 gols marcados e 13 sofridos, um aproveitamento de 77%. A última partida foi contra o Misto pelo Brasileirão Feminino. O Corinthians venceu o Misto por 4-1, 12ª rodada, certo? Mas teve o jogo aí contra a Ferroviária pela Copa do Brasil, o qual o Corinthians perdeu por 1-0 pela Copa do Brasil e foi eliminado da Copa do Brasil. Então, é a campanha das duas equipes no Campeonato Brasileiro de 2026. Pois bem, gente, e como é que os dois técnicos, tanto a técnica Emily Lima, que vem sendo questionada demais aí pelos torcedores,
e o técnico Rodrigo Campos vão escalar suas equipes para este duelo. Como eu falei para vocês, o Corinthians é muito favorito para vencer esse jogo e até com certa facilidade, mas o Vitória teve alguns reforços aí e o time está um pouco mais forte daquele time que iniciou o Brasileirão Feminino, certo? E agora com o novo técnico Rodrigo Campos dando uma cara nova para as leoas lá do Vitória. Então, vamos entender as prováveis escalações tanto da técnica Emily Lima e tanto do Rodrigo Campos. Vamos lá para o campinho e vamos ver as prováveis escalações das duas equipes. Então tá aí o campinho, vamos começar com as leoas do Vitória, exatamente, que agora está sendo comandado pelo técnico Rodrigo Campos, com ideia inovadora, mas que em campo faz o feijãozinho com arroz, vai com um esquema simples, de acordo com as suas possibilidades. Pois bem, ele agora tá indo no 4-4-2 e recebeu reforços aí, hein? Chegou a Rayara, chegou a Moniquinha, né? Então o time do Vitória, tanto é que no último jogo venceu o Botafogo por 2-0 e saiu da zona de rebaixamento. Pois bem, como é que ele vai escalar no 4-4-2? Vamos conhecer então o time do Vitória. Ele vai no gol com a Lohana. Gente, eu não gosto muito da Lohana. A Lohana pra mim é igual a Camila Rodrigues, muito lenta, certo? Falha demais, bem, mas é a titular, é a opção do Rodrigo Campos. Na lateral direita, ela, exatamente, gente, a Moniquinha, aquela mesmo que jogou no São Paulo, jogou na Ferroviária e estava no Inter. Então tá aí a Moniquinha, ótima jogadora. O problema da Moniquinha, vocês sabem, né? É o tanto de lesões que ela sofre. Vamos torcer que agora no final dessa temporada ela consiga jogar bola, que é uma ótima jogadora. Pois bem, na zaga direita ele deve optar com a Milena Bispo. Então tá aqui a Milena Bispo, que está sendo a titular nos últimos jogos. E na esquerda ele vai com a Rayara, exatamente a Rayara que chegou agora, reforçando aí o time do Vitória, certo? Uma ótima zagueira. Estava no Atlético Mineiro, depois foi pro Minas Brasília e agora está vestindo a camisa do Vitória. Pois bem, gente, e na lateral esquerda, a Yasmin Índia. Tá aqui a Yasmin, certo? Na lateral esquerda. Então tá formado aí o quarteto de zaga das leoas. Pois bem, agora vamos partir então pro meio de campo. Olha só, no meio de campo começa aí com a Pipoca. Tá aqui a Pipoca, a Vanessa Pipoca, certo? Como uma das volantes, certo? A segunda volante, ele vai com a Bárbara, grande Bárbara, uma grande jogadora essa menina, hein? Olha, não sei se ela vai ficar no Vitória na próxima temporada não, só o Vitória vai ter que cuidar para ela ficar, né? Que é uma ótima jogadora, a Bárbara, e titularíssima nesse time do Vitória, certo? Então tá aqui. E aí na direita ele deve optar com a Mari Pires, certo? A Mari Pires, aquela mesmo que jogou no Inter, certo? Então tá aqui a Mari Pires. E na esquerda ele deve ir com a Laninha, tá aqui a Laninha, certo? Na lateral, na meia esquerda. Então tá aí formado então o meio de campo do Vitória. E no ataque, né? Ele vai com a artilheira Sheilinha, tá aqui a Sheila. A Sheilinha como uma das artilheiras do Vitória. E do outro lado a Joyce. Tá aqui a Joyce Garcês do outro lado, formando assim a dupla de ataque das leoas do técnico Rodrigo Campos. Você que conhece o time do Vitória, tá de acordo aí essa escalação? Tem alguma jogadora que tá faltando aí? Porque é o que eu tenho, o que a gente tem aqui, né? Mas teve mudanças aí, né? Então, coloca aí nos comentários se chegou mais alguém que pode ser titular, porque no último jogo contra o Botafogo foi esse time que ele foi em campo e o time jogou bem contra o Botafogo, hein? O que vocês acham? Lohana, Mônica, a Moniquinha, a Milena Bispo, Rayara, Yasmin, Mari Pires, Bárbara, a Pipoca e a Laninha no ataque, a Sheilinha com a Joyce. É o time do Vitória para enfrentar as Brabas do Timão nesse domingo às 11 da manhã.
E as brabas do Timão, que são aqui as donas da casa nesse jogo de domingo lá no Canindé. Corinthians que foi desclassificado e eliminado da Copa do Brasil pela Ferroviária, agora tem que ir com tudo aí para o Brasileirão, já que está na primeira colocação, certo? Então vamos lá. Como é que a Emily Lima vai escalar sua equipe? Vamos aí colocar a Nicole aqui como a titular, certo? A goleira Nicole como a titular. Na lateral direita, a Emily tá indo com a Ivana Fuso, certo? Gente, vocês concordam com a Ivana Fuso sendo improvisada aqui na lateral direita? Corinthians deveria já ter contratado uma lateral direita de origem, né? Mas está sendo improvisada aqui a Ivana Fuso. Pois bem, e a dupla de zaga é a Thaís Ferreira, certo? Juntamente com a Érica. Meu Deus do céu, nesse jogo contra a Ferroviária, a Érica, sinceramente, hein, gente? Sinceramente, certo? Mas é o que o Corinthians tem no momento. Tá aí a Thaís Regina, que já tá voltando, certo? De repente pode ser uma opção aí para essa zaga do Corinthians, né? Então, aí tá aí a dupla de zaga. E na esquerda deve voltar a Tamires. Exatamente. Tá aqui a Tamires, certo? Na lateral esquerda, ou então ela pode vir com a Juliette. Nos jogos aí que a Tamires não podia jogar, ela improvisou a Raíssa, né, gente? A Raíssa na lateral esquerda, olha só, hein? E inclusive a Raíssa foi expulsa no jogo contra a Ferroviária. Pois bem, no meio de campo, aí no 4-3-3 das Brabas, com a Duda Sampaio, tá aqui a Duda Sampaio, certo? Ela deve optar aí para ir com a Ana Vitória, certo? Não é o meu time, eu iria com a Day Rodrigues, né? Eu iria com a Day Rodrigues. E do outro lado, a Andressa Alves, também não é a minha opção. Eu iria com a Robledo ou com a Letícia Monteiro, certo? E no ataque, no 4-3-3, ele deve optar com a Zanotti, certo? Aqui na central, juntamente com a Jaqueline na esquerda, certo? E a Johnson, aliás, a Jaqueline na direita e a Johnson na esquerda. Já mais uma vez falando para você, não é o meu time. Se eu fosse que escalar, não seria o meu time esse o do Corinthians, mas aqui eu tô pensando nas titulares da técnica Emily Lima, certo? Corinthians que vem derrapando em alguns jogos aí, né? Perdeu aí para Ferroviária e agora vai jogar contra um dos últimos colocados do Campeonato Brasileiro, mas o Vitória deu uma melhorada aí, certo? Com o técnico Rodrigo Campos. Então, tá certo que o Corinthians é franco favorito para esse jogo contra o Vitória. O que vocês acham dessa provável escalação da técnica Emily Lima? Bem, gente, ela tem, como eu já falei para vocês, ela tem a opção aí de vir com a Thaís Regina, certo? Aqui no lugar da Érica. Ela tem a opção de vir com a Gi Fernandes no lugar da Ivana, certo? Ou a Letícia Monteiro no lugar da Jaque ou da Andressa Alves. Seriam as opções interessantes, certo? A minha titular aqui não seria a Johnson, seria a Belém Aquino. Na minha opinião, a Belém Aquino é a titular. Aí, mas entra mal. Gente, uma coisa é você ser titular e jogar, outra é você entrar no segundo tempo, você reserva, você fica fora de ritmo, né? A outra opção também, a Paola Garcia, que não tá tendo oportunidade no time do Corinthians, certo? Então é complicado. Então esse é o time provável das Brabas para enfrentar o Vitória nesse domingo às 11 horas da manhã. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. O que vocês acham dessa formação? Você iria com a Érica ou com a Thaís Regina? Você permanece aí com a Ivana na direita, certo? Não sei não, hein, gente? Não sei não. Pois bem, então tá aí o time do Corinthians com a Nicole, Ivana Fuso, Érica, Thaís Ferreira e a Tamires. No meio de campo, com a Andressa Alves, Ana Vitória e a Duda Sampaio. No ataque, a Johnson, Zanotti e Jaqueline, como eu já falei para vocês, não seria meu time, certo? Mas é o time que a Emily Lima vem jogando, certo? Então, de repente ela pode modificar aí no 4-4-2, aí ela só vai atrasar aqui a Jaque, certo? Só que eu acho que no 4-4-2
tem muito mais oportunidade. A Letícia Monteiro seria minha titular se fosse no 4-4-2. Mas essas são as preferidas da técnica Emily Lima. Coloca aí nos comentários o que você acha dessa provável escalação das Brabas para enfrentar as Leoas no domingo, às 11 horas da manhã. Então tá aí, galera, as prováveis escalações do Vitória e do Corinthians e também a campanha das duas equipes no Brasileirão Feminino. E quais são os árbitros que foram escolhidos para comandar esse jogo que acontece domingo às 11 horas no Canidé? Pois bem, o árbitro número 1 é a Michele Peixoto Safatle, do Ceará. A assistente número 1 é a Marcela de Almeida Silva. A número 2 é a Leandra Aires Cossetti. E o quarto árbitro é a Delimara Monteiro. A analista de campo, a Simone Xavier de Paula e Silva, ambos de São Paulo. Esse jogo será transmitido pela TV Brasil, domingo, dia 26, às 11 horas da manhã. E a gente vai fazer o pós-jogo de Corinthians e Vitória. Então tá aí, galera, para vocês todo esse histórico, também as prováveis escalações de Corinthians e Vitória para esse jogo que acontece domingo lá no Canidé. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso e abençoado final de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.